Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o congelamento de óvulos e por que a gente vai falar sobre isso, né? Tem sido cada vez mais frequente as mulheres postergarem o seu desejo de gestação, por N motivos, tá? Mas o que a gente tem visto é que isso acaba acontecendo, esse desejo acaba vindo e elas vão acabar tentando engravidar num período mais com uma idade um pouco maior. Tá? Normalmente acima dos 35 anos. E isso acaba mudando a fertilidade da mulher. Por quê? Porque muda a qualidade do óvulo e muda também a quantidade da reserva folicular. Né? Então, todo esse aspecto faz com que você tenha uma diminuição da fertilidade, algo em torno de 30% entre os 35 e os 39 anos, e isso realmente pode dificultar significativamente o sucesso em conseguir uma gravidez nessa faixa etária. Como hoje em dia está um pouco mais fácil de você conseguir ter acesso às técnicas de reprodução assistida, e logicamente elas melhoraram muito ao longo dos anos, e a taxa de gestação também melhorou bastante com essas técnicas, né? Todo mundo fica com aquela ideia, bom, se eu tentar e não conseguir, ainda tenho a chance de engravidar a hora que eu quiser fazendo uma técnica dessa, né? Fertilização, inseminação ou qualquer uma delas. Mas não é bem assim, tá? Tem algumas coisas que influenciam nisso, e a faixa etária é sim uma delas, é uma das que realmente importam, tá? Justamente por causa dessa qualidade do óvulo. Só para vocês terem uma ideia, um casal que precise de uma técnica de reprodução assistida antes dos 35 anos, né, utilizando os óvulos próprios da mulher, ele tem uma taxa de sucesso em torno de 40%, dependendo dos casos até 45%, e essa é uma taxa muito boa. Tá? Agora, isso muda a partir dos 35 anos. 35, essa taxa de gravidez por reprodução assistida já vai para uns 30%, 35%. Com 37, 38 anos, isso vai para mais ou menos uns 25%. E com 40, isso chega a 15%. Um dos últimos congressos que eu fui, um pouco antes da pandemia, estava escutando um especialista renomado aqui no Brasil sobre reprodução assistida, e ele trouxe um dado super alarmante. Ele colocou que a mulher que for precisar de uma técnica de produção assistida, ou para uma fertilização, uma inseminação, alguma técnica especificamente, e que for utilizar os óvulos próprios dela para poder fazer isso, a taxa de gestação nesta faixa etária e para cima é algo em torno de 1%. E isso é muito baixo. Vocês veem a diferença entre um intervalo curto de tempo para a taxa de gestação, mesmo com a reprodução assistida. Né? Então, assim, ele colocou, inclusive, que os especialistas hoje em dia, acima de 42 anos, quando já tem alguma alteração da fertilidade, alguma infertilidade confirmada, eles já até propõem para a mulher fazer a reprodução assistida com óvulos, com ovo doação, né, com óvulos de outra mulher. E se você pensa que você, se precisar utilizar uma técnica dessa, gostaria de ter com seus óvulos, aí que entra o que a gente queria conversar sobre a congelação dos óvulos. Por quê? Porque se você congelar, por exemplo, os seus óvulos com 35 anos, né, e você resolver engravidar aos 42, 43, 45 anos, você vai ter os seus óvulos guardados e você vai utilizá-los, né, e você vai ter a sua taxa de gestação relativa aos 35 anos que você guardou os seus óvulos. Então, olha a diferença que vai fazer estatisticamente no sucesso, em conseguir a gestação, né, você tendo guardado isso. Então, a ideia aqui não é falar que você tem o que não tem que fazer, a ideia aqui é falar que você tem que pensar nisso, principalmente se você tem a condição financeira para isso, e se você deseja, né, ter uma gestação pós 40 anos, né, imagina alguma coisa nesse sentido, você puder fazer esse congelamento de óvulos, né, seria interessante você fazer entre os 35 e os 38 anos. Né? Por quê? Porque aí você vai ter óvulos que vão te dar uma taxa de gestação, mesmo numa fertilização ou numa inseminação, ou num processo de reprodução assistida, uma taxa de gestação muito maior do que com óvulos próprios acima de 41, 42, 43 anos. Né? Então,
A ideia aqui era mesmo trazer, chamar atenção nisso, porque as pessoas ficam com essa ideia de que, eu vou tentar um pouco mais tarde, se por acaso eu não conseguir engravidar, eu vou num especialista de fertilidade, eu vou fazer a inseminação, vou fazer a fertilização, vou fazer alguma coisa, e aí eu vou conseguir engravidar, né? E aí eu posso engravidar a hora que eu quiser. Não é bem assim, tá? Você até tem chances maiores, mas quando você está pensando com os seus próprios óvulos, é interessante você ter os óvulos o quanto mais jovem possível, né? Então, assim, imaginando uma gestação mais tarde, pós 40 anos, 42, né? É legal, quando você está numa faixa etária entre os 35 e os 38, pensar em congelar esses óvulos, né? Fazer a captação, o congelamento e armazenamento disso, para que, se você precisar, você ter esse seguro, né? Porque é aquela coisa, isso é mais um seguro mesmo, né? E seguro é aquela coisa, você paga o seguro para não ter que usar. Mas se você tiver que usar e você não fez, você vai se arrepender de não ter feito. Agora, principalmente se você tiver a condição de fazê-lo, né? Agora, se não tem a condição, aí a coisa muda muito, tá? Mas se você tem a condição, pense nessa faixa etária entre os 35 e os 38, porque ainda assim tem uma boa condição de óvulo, isso vai te dar melhores condições na frente se você precisar, né? Isso não quer dizer que você vai precisar. Às vezes você vai fazer, você vai tentar, né, numa faixa de 40, 42, 43, 45, você vai tentar engravidar e vai conseguir espontaneamente sem problemas, tá? Mas se você precisar, você tem o seu porto seguro, você tem você fez, você se preparou nisso antes, né? E se você deixar passar determinado momento, isso pode te dificultar lá na frente. Espero ter ajudado, né? Acho que a ideia hoje era trazer mais essa informação. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, né? Obrigado pela atenção e fiquem todos com Deus.